Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Vamos hoje ao segundo episódio da série especial da Economia Direta com a consultoria do orçamento aqui da Câmara dos Deputados. Hoje comigo no estúdio estão os consultores Jordano Roncone e Paulo Bijos. Tudo bom, Jordano? Tudo bom, Paulo? Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom, vou começar aqui com o Jordano, sempre trazendo um tema diferente. Que tema que vocês trouxeram hoje aqui para esse segundo episódio da Economia Direta com a consultoria, Jordano? Bom, Ana, hoje eu achei que seria interessante trazer um tema que sempre é discutido lá na consultoria, é sempre um assunto de interesse dos parlamentares, que é a questão do crescimento das despesas discricionárias, das despesas obrigatórias e do impacto no resultado primário, ou seja, no impacto na evolução da dívida pública federal. Então, esse é um tema que, como eu comentei, sempre é demandado pelos parlamentares. E uma pessoa que eu tive que puxar da licença, estava fora e trouxe para cá, é o Paulo Bijos. É uma pessoa, um consultor lá da nossa área que vem estudando esse tema já há muito tempo, vem apresentando diversos estudos sobre esses aspectos. Então, seria bacana ouvir um pouco dele sobre o que ele tem a falar sobre essas trajetórias de crescimento das despesas obrigatórias e discricionárias, como elas vêm impactando agora nos próximos anos. E, Paulo, eu acho que é interessante, assim, você tem todo esse estudo na hora, inclusive já vem de uma experiência também, passou pelo Executivo, está aqui na Câmara. Para quem está acompanhando a gente, às vezes parece meio óbvio, às vezes não. Então, despesas obrigatórias, despesas discricionárias. As discricionárias, o governo não é obrigado a fazer, mas a gente sabe que tem ali todo um comprometimento. Explica pra gente como é que, dentro dessa lógica, dessas despesas que tem uma trajetória ali de crescimento, o que o governo é obrigado, o que o governo não é obrigado, e o que isso impacta, como o Jordano falou, nessa questão da dívida também. Perfeito, Ana. Em primeiro lugar, muito bom dia, Jordano, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Vamos lá. A composição do orçamento federal, uma das várias leituras, é essa divisão entre despesas obrigatórias de um lado e despesas discricionárias ou de livre alocação do outro. Dentro do conjunto das despesas obrigatórias, nós temos a maior dela, previdência, as aposentadorias, depois despesas com pessoal, benefícios sociais, por aí vai, né? É um conjunto que hoje no orçamento federal, para 2025, segundo cálculos da própria CONOF, da consultoria de orçamento aqui da casa, ele ocupa 90% do espaço orçamentário que nós temos hoje. Os outros 10% é que ficam para essas despesas discricionárias de livre alocação dos ministérios. Então a gente pode incluir ali dentro, como você bem disse, algumas delas já estão na realidade contratadas, ou seja, despesas de funcionamento dos órgãos, como despesas corriqueiras, água, luz, segurança, tecnologia da informação, limpeza e as demais diversas políticas públicas finalísticas a cargo dos ministérios, né? Então nós temos aqui, para falar em grandes políticas, farmácia popular, Minha Casa Minha Vida, auxílio gás, bolsas de estudo. Então qual é o grande desafio orçamentário hoje que nós temos pela frente num futuro muito próximo? Na realidade já está em curso esse desafio, mas ele vai se acentuando e se agravando ano a ano numa velocidade muito rápida. Daí a preocupação é que essas despesas obrigatórias estão crescendo a um ritmo preocupante, a ponto de estrangular o espaço discricionário que nós temos hoje. Tanto nós, na CONOF, por meio de um estudo publicado em fevereiro, como agora o governo, com o envio do PLDO, Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 26, ambos chegaram à mesma conclusão de que, a partir de 27, a situação já se torna praticamente insustentável nesse sentido. Inclusive, a gente estava até conferindo a questão dos componentes da dívida, né? Um dos principais componentes das despesas discricionárias acaba sendo a Previdência, né? Tem um crescimento que vai começar a ficar muito significativo nos próximos anos. E ainda a gente está olhando do ponto de vista das despesas discricionárias e primárias, né? Ou seja, primárias que não estão voltadas para o custo da dívida em si, né? Porque se nós olharmos só as despesas financeiras, aí é um componente muito maior, só que é difícil de lidar com esse componente especificamente, né? Ele tem um peso muito maior no orçamento, a própria rolagem da dívida é um peso significativo,
Mas mesmo assim, para resolver o problema atual, a situação atual, tem que voltar para as despesas que são discricionárias e são primárias, né? Porque não há um espaço muito grande de mexer em outros componentes, né? Esse é um ponto relevantíssimo, a rigidez orçamentária. É o X da questão, né? Porque dentro das despesas primárias, essas que não dizem respeito a juros, amortização de dívida, essas despesas primárias, a principal delas é previdência, e previdência tem uma dinâmica própria, demográfica. Neste século XXI, nós temos um X da questão das contas públicas, subjacente a esse desafio das contas públicas, que é o rápido envelhecimento populacional. Nossa população idosa, neste século XXI, vai quadruplicar, um pouco mais que quadruplicar, segundo o próprio IBGE. Nós começamos o século XXI com cerca de 15 milhões de idosos, já fomos para 33 milhões de idosos em 2023 e a projeção aqui em 2070 cheguemos a 75 milhões de idosos, ou seja, esse movimento vai pressionar naturalmente a Previdência e aí nós temos que buscar soluções para desengessar o orçamento, porque nós temos hoje uma questão relacionada à indexação da despesa previdenciária, que já é naturalmente pressionada pela demografia, mas ela é turbinada pela indexação dessa despesa ao salário mínimo. Agora, Bijos e Giordano também, se quiser complementar, a gente vem, historicamente, tendo reformas da Previdência, e que sempre é um assunto muito delicado, muito sensível, que gera muito debate aqui na Câmara. Mas você está, né, assim, é o caso, isso vai ser necessário ser pensado, como que pode ser, que possíveis soluções, por exemplo, vocês na consultoria do orçamento estão debatendo juntamente com os parlamentares para um cenário que como vocês mesmos colocaram, de um possível estrangulamento aí das despesas públicas. Como é que esse cobertor vai cobrir tudo? Parece que ele não está dando conta. Sim. Um tempo atrás havia dúvidas sobre o estrangulamento. Hoje acho que já é um consenso. E é interessante porque esse tema acaba unindo as mais diversas visões de mundo, né? Como qualquer que seja o perfil ou o governo eleito próximo, vai ter que enfrentar essa questão do achatamento das despesas discricionárias. Ninguém governa sem orçamento discricionário. E a questão são as soluções. O que nós estamos propondo, tecnicamente, sabemos das dificuldades políticas e a sensibilidade do tema, no mínimo, essa questão, porque a reforma previdenciária pode ser encarada como um tema à parte. Eu acho inevitável. Mas que ao lado disso haja também essa desindexação de despesas e também um outro tema seria a desvinculação de despesas a receitas, né? Porque essas duas medidas contribuem muito para desengessar o orçamento público federal. Isso da desvinculação acaba sendo bem importante, ao contrário em paralelo à desindexação, né? Porque a desindexação você já tem uma variável ou várias variáveis ali, né? Salário mínimo, inflação, que no momento que elas mudam, acabam afetando a despesa pública, né? Tem até os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias são muito interessantes porque eles mostram justamente até o quanto de uma variação percentual impacta na despesa, né? Uma variação da inflação, uma variação do salário mínimo. Exato. E ali você consegue ver o quanto isso acaba gerando um aumento na despesa, né? E a vinculação normalmente é uma coisa que está prevista legalmente ou até constitucionalmente e que gera uma certa dificuldade, né? Por exemplo, educação. Educação tem que ser uma porcentagem prevista lá na Constituição, né? 15% da receita líquida de imposto. Só que é uma receita que vai acontecer ainda no ano que está se executando a despesa. Sim. Então você tem uma despesa, você não sabe exatamente quanto é essa despesa exatamente, mas você vai ter que executar uma porcentagem dessa despesa. Então afeta até a própria qualidade do gasto até nisso, né? Disso daí. E eu acho que seria importante aqui para quem está acompanhando a gente. Quer dizer, são dois movimentos aí que vocês estão estudando e que estão propondo. Um é desindexação, e aí de valores ligados aí ao salário mínimo, como é que isso afeta a Previdência. O outro, desvinculação, porque a gente tem obrigações constitucionais, você falou da educação, você tem saúde, que o governo ele não pode aplicar menos do que está ali, sob risco de cair ali em improbidade administrativa, uma série de punições para o gestor.
Mas existe espaço, o que vocês estão entendendo e nessas conversas, existe um espaço para que haja essas mudanças? Os parlamentares já vêm trazendo eles próprios a vocês na consultoria do orçamento essa necessidade, enxergando isso? Sim. Primeiro, deixa eu apresentar um retrato sobre essas duas medidas para quem está nos ouvindo e assistindo, para distingui-las bem, né? Então, a desindexação, como o Giordano bem colocou, ela tem esse parâmetro que é informado na LDO, é o salário mínimo. Nós temos hoje 4 grandes despesas que são indexadas integralmente ou parcialmente ao salário mínimo. São elas em ordem decrescente de valor: a Previdência, o BPC, benefício de prestação continuada, seguro-desemprego e abono salarial. Essa informação que o Giordano mencionou é a sensibilidade dessas despesas ao salário mínimo. Então, por exemplo, se nós quisermos aumentar o salário mínimo em R$1, de 1.518 para 1.519, isso vai gerar um impacto superior a 400 milhões em aumento de despesa nessas 4 rubricas. Para se ter uma ideia do dilema, né? Se eu aumento essa despesa obrigatória, qual a consequência? Menos espaço discricionário. Para uma política pública interessantíssima, que é a política de cisternas para o semiárido brasileiro, nós temos menos do que esse impacto de R$1 do salário mínimo. Então, eu praticamente dobraria o volume dessa política pública. Sempre temos esse dilema que está relacionado à escassez, né? Então, a desindexação resolveria essa questão, garantindo sempre a atualização desses benefícios pela inflação, preservando o valor real. Só não haveria um aumento automático relacionado ao salário mínimo. Já na desvinculação, nós temos 2 grandes despesas vinculadas ao comportamento da receita pública, agora não é mais o salário mínimo, né? Então nós temos o piso da educação, que vem desde a Constituição de 46 e hoje está na Constituição de 88, vinculado à receita líquida de impostos, um percentual lá de 18%, e na saúde, 15% da receita corrente líquida. São 2 grandes parâmetros de receita, né? Nessa proposta de desvinculação, um esclarecimento muito importante: não haveria o fim dos pisos. Nós preservaríamos o piso da educação, preservaríamos o piso da saúde. O que estaria em discussão é a forma de atualização desses pisos. E nenhum dos casos, nem a desindexação, nem a desvinculação, implicaria corte de despesa. É uma revisão do ritmo de aumento dessas despesas para que ele se torne mais moderado, essa despesa cresça mais devagar e não estrangule assim o espaço discricionário que nós temos no orçamento. Inclusive, essa questão da vinculação, ela é muito exemplificada na criação de fundos, né? E aí ou seja, tem uma lei, cria o fundo para um objetivo que faz sentido, coerente, nobre. Só que acontece que no decorrer dos anos o fundo ele não acaba sendo bem utilizado, os seus recursos públicos que estão lá dentro. Então, os recursos estão vinculados ao fundo para exercer determinada despesa. Você só pode gastar naquilo ali? Isso. Só que como não há um planejamento, uma execução coerente, os recursos ficam parados ali. Então, a vinculação tem esse problema da despesa ficar parada e não ser executado para fazer diversos serviços públicos, né? Um outro... Só um parênteses, né, Giordano? Não à toa existe um princípio orçamentário clássico da doutrina, que é a não vinculação de receitas, né? Uhum. Mas nós temos esse... Porque existe, aí eu acho que a gente tem que pensar do ponto de vista político também. Existe uma preocupação, e aqui a gente tem todos os ecos da sociedade, uma preocupação, muitas vezes esse raciocínio de que se você não vincular, de que se você não garantir aquele mínimo percentual, se você não vincular o salário mínimo, há um risco de ficar sem o recurso para áreas que a gente sabe que são muito importantes também, muito sensíveis. É saúde, educação, é previdência, é o pagamento dos aposentados. A gente está vivendo todo esse boom de notícias sobre previdência agora e essa preocupação. Então, é um desafio realmente, é como você falou, é uma escolha, né? E existe uma dinâmica muito interessante como consequência desse processo em que cada um quer garantir uma fatia. Quando nós olhamos o resultado agregado do todo, é esse engessamento, esse estrangulamento orçamentário. E que afeta a política pública também lá na frente, porque aquilo que vocês dois estavam colocando aqui muito bem, do discricionário, daquilo que o governo tem de certa forma, flexibilidade para pensar a política pública, que está sendo cada vez mais pressionada. A exemplo das cisternas, um caso que me chamou muita atenção. Uma política pública fantástica, que ainda existe um déficit no Brasil de cisternas considerável, mas que não recebe um volume de recursos ainda
muito suficiente, talvez em função dessa dificuldade do engessamento orçamentário. E é interessante destacar que esse movimento da desvinculação ele já vem acontecendo por medidas constitucionais, né? Já existe uma previsão constitucional de desvincular 30% de determinados recursos e recentemente, né, nessa última PEC do ano passado, ocorreu uma desvinculação que ampliou algumas receitas patrimoniais. Isso abriu um espaço significativo até para justamente cobrir algumas políticas públicas, né? Então, para garantir a continuidade de outras despesas. Então, já é um movimento que vem acontecendo nesses últimos anos ali, né? Sim, e tem, até complementando também a sua pergunta anterior, Sim. a questão da receptividade política para esse tipo de proposta, né? No ano passado, nós fizemos uma apresentação para um grupo de parlamentares a respeito dessas sugestões técnicas e 3 deles se interessaram em protocolar uma PEC justamente com essas medidas e outras mais, a exemplo de revisão de gastos tributários, supersalários, mas essa PEC contemplava também a desindexação e a desvinculação. Foi a PEC de autoria dos deputados Júlio Lopes, Pedro Paulo e Kim Kataguiri. Ela é de novembro do ano passado, está em fase ainda de coleta de assinaturas, ou seja, há um espaço político também para receber essas ideias. Né? Você, inclusive, tocou num outro ponto que até nem comentamos muito, mas é também dessas possibilidades de mudanças, a revisão das renúncias de receita, ou seja, dos gastos tributários, né? Você estabelece políticas de que não precisa pagar determinados impostos, tributos, e aí isso vai criando uma falta de receita. Sim. E já existem algumas iniciativas para fazer essa revisão de gastos, mas quando você vê na LDO, nos anexos da LDO, eles trazem anexos bem interessantes sobre isso, que permite ver que você já está renunciando à receita em mais de 620 bi, né, para 2026. Esse número tende ainda a crescer, né? E isso, até fui conferir, é 20% do que é arrecadado. Uhum. Então acaba sendo essa renúncia precisava também ser olhada dentro do ponto de vista da qualidade, ao invés da qualidade do gasto, da qualidade da arrecadação ali, né? Porque aí são os dois lados, né? Você tem o que você está gastando e o que está entrando. Gente, eu sei que esse assunto rende muito, eu sei que é muito assunto, só que a gente tem o nosso limite aqui de tempo. Fica o convite, novamente, a gente está numa série especial com a consultoria de orçamento sobre vários assuntos que compõem aqui o orçamento, o que entra de receita da União, o que sai, o que são essas despesas, e os consultores estão vindo aqui ao Economia Direta justamente explicar. Vou agradecer aqui ao Paulo Bijos, ao Jordano Ronconi, por essa participação. Lembrando, gente, esse é o episódio 2 dessa série. A gente vai continuar toda segunda-feira aqui no Economia Direta, mais um assunto sobre orçamento. Confere lá, já teve o primeiro episódio, agora esse episódio 2 e vai seguindo ali a série. Lembrando que também que fica em podcast, então é só procurar por Economia Direta da Rádio Câmara, nos principais tocadores de podcast, que também fica lá. Se você chegou aqui no fim dessa conversa, vai poder acompanhar tudo direitinho, toda a série lá. Por enquanto, vou agradecer muitíssimo ao Paulo Bijos e ao Jordano Ronconi e bem-vindos sempre e até uma próxima edição do Economia Direta. Foi um prazer, Ana. A gente fica à disposição para retornar. Até a próxima, Ana. Obrigada, gente. Até a próxima.